Olá, amigos do Jornal em Destaque, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje nós estamos tendo o privilégio de conversar com a secretária de Estado da Cultura e daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. Antes eu quero já agradecer a participação de todos vocês. É uma grande honra poder compartilhar com vocês aqui e com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, né? E tem muito para conversar, tem muito para falar, e eu já quero aqui convidar a nossa secretária para papear com a gente. Vamos lá, deixa eu convidar aqui a nossa entrevistada. Vamos aguardar então a sua chegada. Secretária Daniele Barros, Olá, boa noite. Como vai? Tudo bem, secretária? boa noite, querido. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você também? Graças a Deus, tudo bem. Secretária, eu quero já deixar aqui o nosso agradecimento, né? Na verdade, em nome de toda a equipe do Jornal em Destaque, pela cessão do seu tempo, né? Do seu conhecimento para compartilhar com a gente uma informação tão importante que a gente julga a cultura é algo que realmente faz parte da vida do ser humano. Eu acho que determina realmente, né, o que nós somos. E poder conversar com a senhora hoje é uma grande satisfação. Então fica aqui o meu agradecimento e eu gostaria de estender também esse agradecimento a toda a sua equipe, né? Em especial ao Gabriel, para quem convive, né, com assessores, como eu, diariamente, com dezenas deles, né? Poder ter essa relação com o Gabriel é uma pessoa sensacional que eu não poderia deixar de mencionar aqui. É uma pessoa realmente extraordinária. E também, secretária, estender, obviamente, né, ao subsecretário adjunto Vitor Correia, nosso colega jornalista brilhante, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento a vocês, a toda a equipe. E, bom, também queria dizer que eu estou bem à vontade, estou me sentindo em casa, literalmente, né, em falar com a senhora, porque aqui eu tenho duas professoras, né? A minha esposa, há mais de 30 anos como professora, né? Funcionária concursada da Prefeitura do Rio de Janeiro, daí na capital, e a minha filha está já entregando o trabalho de conclusão do curso de pedagogia agora nesse mês de ano, então teremos duas professoras aqui. Para quem não sabe, né? A nossa secretária Daniele Barros é funcionária de carreira da educação, e não só isso, mas também é uma apaixonada pela cultura. A gente sabe que nas suas atividades anteriores ao cargo de secretária, caminhou pelos 92 municípios, se envolveu com a cultura de uma forma extraordinária. Né? Para quem não sabe, é uma apaixonada pela cultura em todos os seus formatos aqui, né? Apaixonada pelos nossos museus, pela nossa arte, pelos, né, teatros, enfim, né? E demais movimentos aqui do nosso estado. E também recebi, não por isso, né? Não por menos, recebeu do nosso governador Wilson Witzel a missão, a missão, destaquei aqui, de redemocratizar o acesso à cultura, dando oportunidade para todos acompanharem peças, teatros, filmes e demais movimentos artísticos, aumentando a geração de emprego e renda com uma economia criativa e pulsante em todos os municípios. A minha primeira pergunta, secretária, por acaso o governador também te deu uma capa, aquele uniforme com S e alguns poderes, superpoderes, porque é uma senhora missão, vamos combinar, né? É verdade, é verdade. Primeiro eu quero agradecer por esse espaço aberto, pela possibilidade da gente falar com as pessoas que estão fora da região metropolitana, fora da capital, né? Se falar é um diálogo direcionado, né, para as pessoas que estão um pouquinho mais longe de nós. É lógico que é aberto a todas as Sem pessoas, dúvida. mas também com esse direcionamento. Dizer que nesse tempo de pandemia a gente tem se redescoberto, né, tem redescoberto uma nova maneira da gente se comunicar. Sim, mexeu com E tudo, né, secretária? exatamente, além de todas as mudanças de hábito, né, que o Covid-19 nos impõe, ele ainda também nos desafia
a gente se manter trabalhando, cuidando da saúde, quando possível, vivendo um processo de isolamento social, mas também ampliando as nossas redes de relacionamento através dos contatos mais virtuais, que não são menos afetivos e não são menos importantes. Então, assim, eu estou muito feliz e quero expressar a minha alegria com esse envolvimento, com essa participação. Quero dizer que quero transformar esse espaço virtual num espaço também de construção de relacionamento com as pessoas que estão nos acompanhando, com as cidades que estão nos acolhendo nesse momento. E quero dizer que eu penso que esse é um momento inicial de futuros que vão nos permitir um diálogo mais olho no olho, da gente poder, de fato, em algum momento, né, migrar para uma relação mais onde que a gente possa se abraçar, onde que a gente possa se cumprimentar. Mas eu gostaria de externar a minha gratidão aqui pelo convite e pela oportunidade da gente falar de algo que a gente tem vivido assim 24 horas, que é a relação com a cultura fluminense. Fico muito feliz que quando você me apresentou, você deu a oportunidade às pessoas que estão me conhecendo agora de conhecerem um pouquinho também da minha história. Eu sou professora, sou de fato funcionária pública de carreira, sou concursada da cidade do Rio de Janeiro, então, portanto, sou colega aí da sua esposa. A Valéria está te acompanhando agora. E também sou professora concursada da minha cidade, uma cidade que eu tenho muito orgulho. Sou moradora de Duque de Caxias, professora da rede municipal de Duque de Caxias, uma rede muito importante, de grandes conquistas. E migro, né? Saio da educação. A gente não sai, né? Porque cultura e educação, assim, né? Mas nesse momento estou à frente da pasta da cultura e me orgulho muito de, enquanto educadora, estar cuidando das questões culturais do estado do Rio de Janeiro. Com esse coração de educadora que sabe, né, que quando a gente entra numa sala de aula, a gente aprende muito mais do que ensina, né? A troca da sala de aula é muito potente, então eu carrego isso para os espaços que a vida tem me dado a oportunidade de fazer a gestão. Isso tem sido uma marca dos lugares que eu ocupo, e não é diferente na cultura, não tem sido diferente. Eu tenho tido a oportunidade com os meus colegas, fazedores de cultura do estado do Rio de Janeiro, empreender à frente dessa pasta, trocar, construir junto, e é um pouco dessa visão mais pedagógica, né, da educação que nos permite isso. Perfeito. Secretária, antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria só de destacar também, porque eu assisti esses trabalhos, eu tenho observado esses trabalhos que estão sendo feitos de uma forma admirável por sua secretaria, em conjunto com a Secretaria de Ação Social também do Estado e outras instituições, de entrega de mantimentos e produtos de higiene para pessoas que estão sofrendo, né, mais, né, essa situação que nós estamos vivendo. Mas o que eu achei curioso é que, junto com os mantimentos, com o material de limpeza, vocês também colocaram um livro para cada família. Sensacional. Sim, olha, muito bacana, né? Deixa eu te contar. Nós temos um programa aqui na Secretaria de Cultura que regularmente ele acontece nas praças, e ele é um programa de libertação de livros. Então, a ideia, nós trabalhamos, a nossa secretaria dentro da Biblioteca Estadual Parque. E, indiscutivelmente, a biblioteca ela é um espaço maravilhoso. E as pessoas, né, pessoas que cultivam o hábito da leitura e também cultivam a questão da solidariedade, elas encontram na biblioteca o espaço também de poder fazer doação de livros.
Então, a gente recebe ao longo do ano muitos livros de pessoas que compraram, leram e querem permitir que outras pessoas também possam desfrutar de uma boa leitura. Qualquer pessoa pode doar, secretária? Qualquer pessoa pode fazer essa doação? Qualquer pessoa pode fazer regularmente essa doação, mas ainda tem uma surpresa para contar para você. Então vamos lá. E aí, nesse momento de pandemia, a gente sabe que as pessoas vivem um processo de fragilidade relacionado à questão alimentar, e aí nós estamos tentando dar conta disso, cuidando especificamente do público da cultura, apesar de a gente já ter ampliado um pouquinho os nossos braços também para ações de comunidade, fortalecendo programas de economia criativa, mas ainda muito direcionado ao público da cultura. Mas como a gente não está podendo libertar os nossos livros, os títulos que nós recebemos em praças públicas, nós resolvemos libertar os nossos livros através das cestas básicas que nós estamos doando. Que sacada, então, a gente está alimentando o corpo das pessoas, mas também alimentando a mente, alimentando a alma, dando a possibilidade das pessoas se ocuparem. O que é muito bacana é que quando a gente faz essa ação mais centrada nas comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro, a gente ouve muita gente dizendo que é a primeira vez que elas estão recebendo um livro. Você acredita? Tem gente que não tem livro dentro de casa. E aí, imagine você que nesse tempo de isolamento social, as pessoas podem iniciar, desenvolver realmente essa questão do apreço pela leitura. Nós ouvimos isso através de um trabalho que a gente impulsionou no Morro da Providência. Nós distribuímos lá 1000 livros e 1000 cestas, através da ONG Efeito Urbano. São duas meninas maravilhosas que no Dia das Mães entregaram 1000 kits de higiene. Tinha um elementozinho assim de beleza feminina, mas 1000 kits de higiene e beleza a 1000 mulheres do morro. Que máximo também. Nesse kit tinha um livro. Ouvindo isso das meninas, que pilotaram essa ação na comunidade, nós tivemos uma grande ideia. Uma ideia que vai estar sendo startada no início da semana que vem. Nós vamos... Opa, é um furo de reportagem, secretária? É um furo só para você. Que coisa boa. Ninguém sabe ainda, ninguém sabe. Opa, que coisa boa. Mas nós vamos estar lançando na segunda-feira um programa chamado Rota da Leitura. Nós vamos ter um veículo, todas as quintas-feiras, vamos ter um canal no WhatsApp. E todas as quintas, você que a gente vai começar pela capital, tá? Você que é morador da cidade do Rio de Janeiro, que está em casa, que está vivendo um processo de isolamento, que gostaria de contribuir com a doação de livros em cestas básicas, você vai poder, nesse momento, vasculhar as suas estantes, vasculhar os seus guardados, olhar para aquele livro que você leu, e você vai poder, nesse momento, nos acionar. Se você tiver 5 livros na sua casa, ou 5 livros no seu condomínio, com a sua vizinhança, você vai nos acionar através de um canal de WhatsApp, e um carro vai sair da Secretaria de Cultura e vai até a sua residência recolher esses livros. E esses livros vão cumprir esse papel, vão ser libertados para que outras pessoas que estão recebendo as cestas básicas, porque o nosso acervo já está chegando no fim, possam, de fato, serem alimentados também através da literatura que a gente vai entregar. Então, assim, o Roda da Leitura está chegando por aí. A ideia... E eu vou perturbar o Gabriel, aí ele não está aguentando mais, ele não me aguenta mais o Gabriel, mas eu vou perturbar ele, que eu quero esse release, eu quero divulgar, hein? Isso. E aí eu já queria que as pessoas que estão aí nos assistindo já se preparassem, né? Então, assim, a motivação é para que a gente tenha dentro de condomínios, ou na sua rua, você faça uma campanha com seus vizinhos, com seus amigos, de maneira que a gente possa, toda quinta-feira,
o carro sai, faz uma rota, recolhe esses livros e, através das nossas redes sociais, a gente vai prestando conta à população fluminense do que a gente está fazendo com esse material que a gente está recebendo, né? A gente vai dar destinação a esse material. Então, assim, ó, isso é um spoiler, é um furo de reportagem que a gente está dando, mas daqui a pouco... Secretário, funciona para toda a região metropolitana do Rio ou só a capital? Nesse momento, nesse primeiro momento, na capital, por conta da logística. Sim. Mas a gente pretende depois ampliar isso para as demais regiões do entorno da capital do Grande Rio, né? Perfeito, perfeito. Ah, que ótimo. Secretária, vamos lá. Com essa paixão que a gente já falou aqui, que, enfim, que te levou até a cultura do Estado do Rio de Janeiro, né, pública e notória, como é olhar para a cultura, com esse olhar que a senhora tem, que sempre teve, essa aproximação, essa relação com a cultura fluminense, muito íntima, né, e agora assumir um cargo de secretária? Eu imagino que os desafios sejam imensos, né? A minha pergunta, dito isso, é a seguinte: o que muda quando a gente sai dessa visão de relação e assume uma posição de ter que realizar, de ter que executar? É muito distante? Está muito complicado? Como é que está funcionando isso na cabeça de uma pessoa apaixonada pela cultura fluminense? Eu gostaria de aproveitar esse espaço para dizer assim, que o meu cotidiano sempre me deu a oportunidade de encontrar com os livros. Eu sou professora e sou filha de professora. Então, assim, a gente sempre teve a oportunidade de ter na nossa casa, né, mesmo lutando com uma certa dificuldade, a minha mãe sempre nos permitiu contato com os livros de história, sempre a minha avó, né, independente de ter um livro na mão, ela sempre contava histórias que vêm mesmo dessa cultura mais oral. Então, a gente sempre teve eu sempre tive essa oportunidade no meu domicílio. Eu sou filha de professora, eu sou neta de seresteiro. Então, Olha, eu cresci em meio ao contato com a música popular brasileira. Eu sempre frequentei cinemas, eu sempre gostei de teatro, de circo. Porém, eu sou moradora de uma cidade da Baixada Fluminense. Então, assim, eu frequentei as salas mais importantes de teatro do estado do Rio de Janeiro depois de adulta. Depois que eu comecei a trabalhar, a ganhar o meu próprio dinheiro. sim. Porque as cidades mais periféricas, elas ficam muito distantes, né, dos equipamentos mais emblemáticos de cultura do estado, dos museus, das galerias de arte, dos centros culturais. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter contato com a cultura, mas muito longe dos equipamentos culturais. Sim. Né? Então, essa experiência, que é a experiência da minha vida, da minha vivência, também projetou e gerou dentro de mim algo que me impulsionasse a pensar numa cultura que pudesse dialogar com as pessoas, principalmente com as pessoas que não estão na capital, que não estão perto dos equipamentos. Sim. E essa vivência e um pouco da minha história não só me motivou, mas ela aponta para um compromisso de não o compromisso de quem consome, mas o compromisso de quem também realiza, né? De quem hoje está no lugar da realização, de que passa pelas suas mãos, passa pelas minhas mãos hoje as políticas culturais do Estado do Rio de Janeiro, de fazer elas acontecerem e de fazê-las acontecerem num processo de democratização, de fazer elas acontecerem de maneira que sejam para todos. Então, assim, eu estou imbuída disso, de olhar para o meu lugar de consumidora de cultura, Sim. De olhar para a minha história, de olhar para a minha essência, de olhar para
de olhar para o conhecimento que eu tenho do estado do Rio de Janeiro. Também é um privilégio que a vida me deu. Eu já ocupei alguns lugares, né, alguns cargos públicos, que me permitiu visitar os municípios, que me permitiu conhecer as especificidades das regiões do estado do Rio de Janeiro. Então, eu conheço exatamente as regiões que têm o maior potencial cultural, as regiões que têm maior fragilidade também com relação a essas questões culturais. Eu conheço também um pouquinho dessa organização da gestão pública municipal. Então, assim, a gente ainda percebe as fragilidades que as pastas dos municípios têm com relação à cultura, visto que muitos municípios do estado do Rio de Janeiro não tratam a cultura de forma específica. Então, a gente tem, por exemplo, cidades que têm pastas que são Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. Indiscutivelmente, a cultura fica um tanto quanto desprestigiada, porque a educação exige muito, às vezes, do secretário e não permite que ele possa dar à cultura sua devida importância. Então, eu conheço um pouco essa especificidade. A gente tem feito um diálogo com os prefeitos no sentido de mostrar que a cultura ela é fundamental, ela é específica. Então, a gente precisa de construir, de fato, o lugar dela nos municípios. A gente tem ampliado esse diálogo. E a gente tem, assim, como a gente, graças a Deus, por onde a gente passou, a gente construiu uma boa história, a gente construiu relacionamentos fortes, a gente construiu relacionamentos que são fruto de uma entrega considerável, porque tudo que a gente assumiu o compromisso de fazer, a gente fez, tudo que não dava para fazer, a gente disse que não dava para fazer. Isso nos garante uma certa credibilidade, uma boa entrada. Então, a gente tem usado a credibilidade do relacionamento construído para a gente também construir pontes para que a cultura possa se efetivar e que o Estado possa, de fato, cumprir o seu papel primordial de fomento, olhando para todo cidadão que é morador do Estado do Rio de Janeiro, entendendo que eles moram no Estado, mas que eles moram numa cidade, que eles moram no município, e que esse fazedor de cultura que está em cada cantinho do Rio de Janeiro precisa ser acolhido, precisa ser potencializado. Essa arte ela precisa aparecer. A gente ainda tem uma arte que ela é muito invisibilizada. A gente, quando pensa em cultura e quando pensa em arte, a gente ainda lembra, e eu não tenho problema nenhum com isso, e graças a Deus que eles existem, porque são as nossas grandes inspirações e referências. Os grandes artistas, os artistas mais notórios, mais famosos, talvez por conta de uma emissora de televisão, talvez por ele estar bombado num canal de YouTube. Mas por trás deles ainda tem uma cadeia produtiva que ela é muito grande e que às vezes é invisibilizada. Então, o que a gente precisa fazer e que o papel que o dinheiro público precisa cumprir é de trazer visibilidade exatamente esses fazedores de cultura que estão espalhados no Estado, mas que não aparecem se não houver um fomento público por trás, dando a oportunidade dessa arte, de fato, cumprir o seu papel, que é alegrar as pessoas, que é, de fato, distrair, que é, de fato, tirar as pessoas de um lugar e levar para um outro muito mais potente, de criação, de imaginação. Então, é isso. Secretária, ainda há pouco se falou a respeito de municípios que ainda não entendem a importância da cultura e que divide, né, numa secretaria várias pastas e coloca a cultura sempre lá atrás, né? Então, nesses casos, e claro, em outros, mas especificamente falando desses municípios que ainda tratam o município assim de uma forma
bem mais afastada. A senhora acredita que o Conselho Municipal, né, de Cultura pode realmente fazer a diferença? Porque nós temos aqui uma pessoa que entrou aqui dizendo que é de partido alferes, pertence ao Conselho Municipal de Política Cultural. Você acha que esses conselhos que são criados através de um povo que precisa, que anseia, que deseja a cultura, ele pode ser um instrumento, uma ferramenta muito importante nesse processo de reconquista da cultura para todo mundo, no caso como o próprio governador lhe passou, né, essa missão de redemocratizar e abrir espaço, né, para todas as pessoas. Você acredita que esses conselhos sejam importantes nesse contexto? Eu acredito e sei que eles são muito importantes nesse processo de demonstrar, na verdade, não só os conselhos, esses movimentos coletivos, Sim. e principalmente os conselhos, mas os coletivos de cultura, eles são primordiais na busca de valorização desse espaço, na busca de valorização e de reconhecimento dessa arte mais regionalizada e nessa organização que permite, de fato, a visibilidade desses que são os atores de cultura que estão nos municípios. Então, assim, eu vejo pela ação do Conselho Estadual de Cultura, né? Nós acabamos de lançar um edital que a gente que o resultado final dele sai na sexta-feira. E foi um edital para a gente premiar os fazedores de cultura de todo o município, dando a oportunidade de os fazedores de cultura apresentarem um projeto de forma super desburocratizada e para alcançarem um prêmio no valor de R$ 2.500. E é um edital que ele caminha em via dupla, né? Porque ele garante esse prêmio àqueles que estão em casa, que vão poder trabalhar durante esse tempo de pandemia, mas também nos dão o privilégio de, quanto consumidores de cultura, estarmos diante de 1.500 produções culturais que daqui a pouquinho vão estar disponíveis na rede. E nós tivemos a oportunidade de, antes de lançar esse edital, ter uma reunião com o Conselho de Cultura, que nesse caso, no caso específico do edital, é um órgão, ele cumpre um papel de consulta, de órgão consultivo. E a hora que a gente conversou, né, sobre a publicação desse instrumento, que é um instrumento público para fomentar e potencializar a arte, alguns conselheiros demonstraram a preocupação com a distribuição desse recurso, e numa reunião que aconteceu de forma online, através de uma plataforma, eles nos oportunizaram e nos sugeriram que nós pudéssemos dividir o recurso por território. Isso não estava no nosso radar naquele momento. Nós acolhemos essa sugestão, foi uma sugestão do coletivo. Esse mérito é um mérito do Conselho, ele não é um mérito da Secretaria, assim, esse quesito não foi mérito da Secretaria. O nosso mérito foi somente acolher a sugestão do Conselho de Cultura, o Conselho Estadual de Políticas Culturais. Nós acolhemos, mexemos no edital, agregamos esse requisito, né? Agregamos essa sugestão, trouxemos para o edital isso que foi nos apresentado, dividimos em cotas, né? Olhando para as regiões e para a população de cada região, deu um certo trabalhinho, né? Mas, graças a essa sugestão, todo o recurso, que são cerca de quase 4 milhões de reais, é o maior edital de artes do Brasil para pessoa física. Caramba, é bom se falar isso. Nós dividimos esse recurso pelas regiões do estado do Rio de Janeiro, e hoje, né, daqui a pouquinho, né, vai estar lá a publicação no Diário Oficial na sexta-feira, vocês vão poder perceber que todas as regiões do país, todas as regiões do estado foi contemplada.
Então, veja só a importância de um conselho atuante, de um conselho que conhece o Estado, de um conselho que é propositivo, de um conselho que dialoga, porque graças a esse conselho, que está antenado com as políticas culturais fluminenses, nós estamos entregando ao Estado do Rio de Janeiro um instrumento democrático no que tange aos recursos públicos. Então, eu quero aqui de público, eu não sei exatamente quem é a pessoa que está aí nos acompanhando do Conselho, mas eu quero de público dizer ao Conselho Estadual que, assim, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por acreditar na nossa gestão, porque eu acho que a gente só sugere, a gente só participa de algo que a gente acredita, né? Muito obrigado pela cumplicidade desse conselho em participar das ações públicas, dando a sua opinião, dando as suas contribuições e permitindo que nós, enquanto gestora dessa pasta, possamos entregar à população fluminense um instrumento que, de fato, é fruto de uma coletividade. E eu acredito que quando a gente se escuta e quando a gente agrega as opiniões dos outros, que são muito mais importantes, às vezes, do que as nossas, porque eu estou falando de gente que está na ponta, sabe? Que está ali, que está escutando, que está fazendo, a gente tem a possibilidade de errar muito menos. E esse é o meu desejo à frente da cultura, né? Eu desejo acertar muito mais do que errar. Eu sei que quando a gente faz, a gente às vezes não está livre dos erros, né? Então, assim, mas eu quero muito mais acertar do que errar, e eu tenho certeza que esse trabalho, junto com o Conselho de Política Cultural Estadual, vai me permitir muito mais acertos do que erros durante a minha caminhada. Então, obrigado, Conselho de Cultura, obrigado você que está aí nessa live, que representa esse conselho, e transmita a todos os outros conselheiros a minha admiração e o meu agradecimento pelo envolvimento e pela participação. Secretária, ainda há pouco, contando que desde a sua infância, em função dos seus pais, você teve uma relação muito íntima com a educação e, claro, com a cultura também, mas que só na sua maturidade, depois que conseguiu trabalhar, é que teve acesso aos equipamentos, né, de cultura, né, do nosso estado. Então, a minha pergunta é essa: com relação aos equipamentos de cultura, o que se poderia se falar para a gente de algum projeto seu, alguma coisa que esteja aí, né, de repente na forma, ou já acontecendo, mas voltado para a questão dos equipamentos culturais, dentro dessa filosofia do próprio governador Wilson Witzel de democratizar a cultura aqui no nosso estado? Eu quero aproveitar esse espaço para dizer que, na contramão de alguns políticos, né, de alguns governantes, o governador Wilson Witzel, ele tem assim, nos apoiado bastante com relação às nossas ações. Ele, de fato, vibra com a cultura fluminense. Ele também é um apaixonado pela cultura. Ele tem sido assim, um grande apoiador de todas as nossas ações, inclusive esse edital Cultura Presente nas Redes, ele só pôde ser viabilizado porque o governador Wilson Witzel, ele assinou um decreto nos permitindo operacionar os recursos do Fundo de Cultura que já estava criado há 22 anos atrás, mas que ainda nunca tinha sido operacionalizado. Então, assim, se eu registro aqui o meu agradecimento ao Conselho de Cultura, eu também preciso agradecer o reconhecimento, né, em forma de reconhecimento, há também o apoio que o governador Wilson Witzel tem dado à cultura fluminense, tem acreditado na nossa gestão, tem nos dado a possibilidade da realização, inclusive dizendo, vamos fazer, estou animado com isso, estou feliz, secretária, com essa realização, tomara que passe logo essa pandemia, porque tem muita coisa para a gente realizar.
E os nossos É muito bom ter essa afinação, né, secretária? É bom, né, quando o secretário está afinado, né, com o executivo ali, né, de apoiar, de colaborar, de vibrar com o trabalho, né? Principalmente a cultura, né? Exatamente. E é muito importante que a gente tenha essa afinação, porque a gente precisa mesmo do apoio do governador, porque veja você que a gente ainda tem desafios muito importantes a serem superados no que tange exatamente aos nossos equipamentos culturais. A gente Sim, tem equipamentos que precisam passar por importantes reformas realmente estruturantes, naquilo que diz que está relacionado a não só uma pintura, mas um concerto, a uma ativação no sentido de segurança, né? A gente ainda precisa fazer uma revisão com relação a olhar para a questão de extintores, fazer de fato um mapeamento naquilo que a gente quer entregar à população fluminense no sentido de não só de beleza, né, de bem-estar, mas também de segurança. A gente está revisitando os nossos equipamentos. A gente tem trabalhado nesse tempo de pandemia, né? Existe uma parcela dos nossos funcionários que não estão exatamente num grupo de risco, então eles têm nos ajudado a fazer pontualmente visitas aos nossos equipamentos, fazendo os projetos. A gente está adiantando toda essa parte, nós não estamos descansando, a gente está trabalhando muito. Então, buscando, né, nesse momento, produzir tudo aquilo que a gente vai poder colocar em prática pós-pandemia. Então, assim, o governador está afinado conosco, ele sabe dessa produção durante esse período, porque a ideia é, tão logo passando a pandemia, a gente possa já iniciar um processo de abertura de alguns equipamentos nossos que estão fechados, que precisam ser reabertos. Então, assim, a gente tem hoje uma biblioteca no Morro do Alemão que a gente tem muito desejo de que ela seja reaberta. Mas não só, não basta abrir a porta, não basta fazer um reparo de uma parede, cuidar um pouco, não basta cuidar da estrutura e abrir a porta. A gente precisa, de fato, cuidar da estrutura, mas pensar muito mais do que na estrutura. Pensar num programa de ativação cultural que seja potente, que leve as pessoas para dentro do equipamento, para que elas possam, de fato, se sentir acolhidas, se sentir abraçadas pela cultura. Então, paralelo às questões estruturantes relacionadas aos nossos equipamentos culturais, nós estamos pensando em programas de ativação cultural que abrace as pessoas, não só para os nossos equipamentos que estão em áreas de comunidade, nós temos equipamentos em áreas de comunidade, a Biblioteca da Rocinha, que já funciona bem, mas que a gente ainda quer cuidar um pouquinho mais para que seja melhor. Mas também abrir a Biblioteca do Alemão, potencializar o trabalho que é oferecido na Biblioteca de Manguinhos, a própria Biblioteca do Centro, ela também precisa de ativação cultural. Para você ter noção, a gente tem um teatro que é maravilhoso na Biblioteca do Centro, que eu estou lá há 6 meses e a gente ainda não teve nenhum espetáculo. Então, assim, eu estou muito à vontade para dizer para você que ainda tem muita coisa para fazer. Né? Estou com o coração muito aberto aqui para dizer que tem muita coisa para acertar ainda, tem muito trabalho pela frente. Mas que nós estamos nesse caminho, cuidando da estrutura física, mas não só fazendo dela uma desculpa para as coisas não acontecerem. Junto com ela, a gente também está trabalhando num forte programa de ativação cultural dos nossos equipamentos, que vão desde dos nossos equipamentos de área de comunidade também ao nosso Teatro Municipal, que é a joia do nosso coroa. Sensacional. Teatro Municipal, eu lhe perguntei a respeito dos equipamentos, e a gente fica também muito feliz e é muito inspirador, né, saber que a secretária vem da Baixada Fluminense, né, tem uma relação muito íntima com todo o estado, os 92 municípios, conhece bem a capacidade artística, cultural, que cada um tem, né, na sua particularidade.
E aqui em Pati do Alferes, nós temos um lugar chamado Aldeia de Arcozelo, que é um lugar maravilhoso. Pati do Alferes é a terra de Osório Duque Estrada, de Manuel Congo, né? E essa história toda, ela, de alguma forma, ela permeia, ela passa por ali. E, secretária, como é difícil, né? Como é difícil tratar a cultura, né? Às vezes no município assim distante da capital, né? Principalmente quando essa cultura ela passa por outros, não só pelo município, pelo estado, mas chegar lá na União, às vezes é um processo tão complicado. A senhora enxerga alguma maneira de fazer com que a cultura seja mais ágil? Isso naturalmente não levando em consideração esse momento, né? Um momento de isolamento social e tudo. Estou falando na prática mesmo, né? Da gente tentar resgatar espaços tão importantes e que têm uma relação histórica com a população, com a região, como é, por exemplo, a aldeia de Arcozelo. Deixa eu só te posicionar. Eu conheço Pati de Alferes, né? Vocês têm aí também aí entre Miguel e Pati o Museu da Cachaça, né? Sim, aham. Não sei se como é que nesse tempo de pandemia, penso que está fechado, mas não sei se antes da pandemia ele estava funcionando, né? Já tem um tempo que eu não visito esse lugar. Eu já estive em Pati trabalhando, já estive em Pati passeando. Então, assim, por 2 anos consecutivos, eu estive trabalhando na festa do tomate. Olha. Então, assim, eu quero deixar um abraço ao prefeito, quero deixar um abraço ao secretário de Agricultura da cidade, que sempre me acolheu muito bem. Eu conheço ali, conheço o laticínio, ali onde que é a secretaria, acho que não tá, ele estava meio desativado, mas tinha um laticínio ali que vendia um queijo gostoso, então, assim, iogurte. Então, eu sou consumidora também dos produtos da região. Para além disso, já me hospedei com a família, se eu não me engano, mais de 2, 3 vezes em Pati de Alferes, na rede de hotéis, que tem até o nome do Arcozelo, né, do local. Aham, o Existe Arcozelo um Palace. hotel Aham. fazenda aí, chamado Arcozelo. Já comemorei aniversário nesse hotel. Então, assim, eu conheço um pouquinho Pati de Alferes, né? E sei que é uma terra muito fértil, não só pelos produtos que vocês produzem aí ligado à agricultura familiar, porque tem produtos que só Pati tem, né? Essencialmente aqueles tomates de diversos tamanhos, aqueles pimentões de todas as cores, que vêm embalados de uma forma diferente, as plantações em estufa, mas também pela cultura, né? Pela história cultural que a cidade tem, desde dessa cultura que migra para os alambiques, para as cachaças, para os doces, né, que a cidade Uhum. produz, Sim, os mas doces, né? também, mas também para essa identidade que é muito pulsante na cidade, dos fazedores de cultura, que tem o quê de artesanato, dessa relação com o meio ambiente. É muito, muito bacana ver isso na cidade. E aí, a nossa intenção, enquanto secretaria estadual, é permitir, e a gente tem cobrado isso também do governo federal, Sim, a claro, gente tem claro. cobrado do governo federal uma descentralização dos recursos federais para o Estado, com o objetivo de também promover uma descentralização dos recursos estaduais, os advindos da Secretaria Especial, mas também os nossos recursos do nosso fundo estadual para os fundos municipais. Nós temos conversado com todos aqueles prefeitos que nos procuram, com os representantes dos conselhos, né, que estão nas diversas regiões, solicitando a todos estes que possam, né, fazer um diálogo nos municípios no sentido de ativar os sistemas municipais, os fundos municipais, para que a gente possa fazer repasse financeiro para que na própria cidade a Secretaria de Cultura possa potencializar essas ações de que você está tratando. Uhum. Porque, confesso para você,
que, enquanto secretaria estadual, às vezes nos faltam braços para Sim, alcançar essas especificidades. sim, Então, a sem ideia dúvida. é que a gente garanta, talvez através de programas específicos, que as ações dos locais possam ser potencializadas com o recurso da cultura que garanta de fato o fomento das manifestações artísticas que estão mais longe da gente, mas que existem. Por exemplo, Uhum. existem cidades que ainda cultivam, e eu acho maravilhoso, né, a cultura da folia de reis. Mas existem Uhum. cidades que não têm as folias de reis, mas que têm lá as ações de quilombo, que Sim, têm, de fato, ações mais voltadas para a cultura indígena. Então, sim. com os recursos chegando na cidade, a cidade vai poder potencializar aquilo que ela tem de cultura mais imponente, mais importante. Né? Então, a ideia é que a gente garanta isso e, ao longo da nossa gestão, nós vamos perseguir esse objetivo. Que massa. Secretária, a gente sabe que quando a gente fala de cultura, a gente fala num leque ampliadíssimo de possibilidades e com isso vem também as necessidades, enfim. E sempre o executivo ele trabalha com o tempo, né? E o tempo é sempre o maior inimigo. E eu imagino que o tempo tem sido realmente bastante cruel com a secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Mas enfim, e principalmente É, nesses tempos que a gente está passando agora. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta e talvez te dê um pouco de trabalho para responder, que é a seguinte: o que que na sua cabeça, considerando esse leque absurdo de coisas, você carrega consigo assim? Isso eu não posso deixar de fazer. O que que é? De tantas coisas que se tem para fazer, aquilo que você traz assim contigo, assim, fala assim, não, isso aqui eu não vou embora antes de realizar. Tem alguma coisa assim guardadinha aí no seu coração? filho, essa pergunta, de fato, para mim é muito difícil. Eu sabia que ia ser Porque, complicado. porque na verdade, eu tenho dentro de mim é, a intenção, né, e o desejo de fazer uma entrega que ela não é muito específica, ela é muito plural. É, porque, Porque repito, eu é tenho uma muito, infinidade, né? eu tenho muita vontade de ver pessoas que nunca foram, por exemplo, num teatro municipal, se Oh, sentindo parte do teatro. Eu tenho muita nossa, isso. vontade de ver. Eu tenho muita vontade de ver pessoas que nunca adentraram numa sala de cinema, podendo ir por conta de uma ação estadual, numa sala de cinema, visitando uma galeria de arte. Eu tenho muita vontade de ver isso acontecendo. Isso talvez seja o meu maior desejo. Mas, para Uhum. além disso, eu também tenho o desejo de ver os nossos equipamentos públicos entregando à população bons resultados. Então, Uhum. assim, eu quero que as pessoas entrem. A gente ainda carrega umas coisas dentro da gente que eu não dialogo. Aquela ideia assim de que a gente, quando entra no lugar público e é bem atendido, a gente fala assim: menina, eu fui tão bem atendida, você acredita que é público? Como se como se a gente ficasse assustado quando a É o gente fim, é bem né? Pois atendido é. no lugar público, ou quando o lugar público, assim, olha, eu fui na biblioteca, que é tudo tão bonitinho lá e é público. Tipo assim, se é público, tinha que ser feio, tinha que atender Tinha que ser mal. feio. Uhum. A gente não carrega essas coisas dentro da gente Tem muito disso. sem Uhum. querer, a gente carrega um preconceito, assim, com a coisa Verdade. pública, né? Um certo. Uhum. Então, assim, eu tenho muita vontade de ver os nossos equipamentos públicos organizados, bonitos, bem arrumados, mas, para além disso, entregando à população um serviço de cordialidade, um serviço onde que as pessoas possam se sentir importantes por estarem ali, um serviço onde as pessoas vão chegar e elas podem chegar de chinelo de dedo, mas também de salto alto, e elas vão ser bem acolhidas. Um Uhum. serviço onde que as pessoas possam ir e dizer assim, olha, eu assisti, depois que eu assisti esse espetáculo, depois que eu li esse livro, depois que eu vi esse filme, tudo dentro de um equipamento público, a minha vida mudou, a minha relação com a arte mudou, a minha relação comigo mesmo melhorou através de um livro que eu li, de uma peça que eu assisti, de um filme
que eu vi de uma ópera que eu fui levada a conhecer de forma mediada. Eu não sentei no lugar para ver alguma coisa que eu não entendia, mas alguém sentou do meu lado, alguém me acolheu, alguém me disse o que iria acontecer, alguém mediou aquilo, alguém me acompanhou numa exposição de artes, e aquela tela que para mim não fazia sentido, eu comecei a entender, eu comecei a ver, eu comecei a dialogar com a ideia daquele artista, daquele pintor, daquele autor, porque eu conhecia a história do autor. Então, assim, eu tenho muita vontade de viver essa experiência da arte que abraça, que acolhe as pessoas, que mostra para as pessoas o quanto ela é importante, o quanto ela faz parte daquilo, o quanto ela tem da arte dentro dela. Então, eu tenho muita vontade de viver isso. Por isso que está assim, no nosso radar de planejamento para o ano de 2021, para o final do ano de 2020 e para o início do ano de 2021, a gente lançar o passaporte da primeira vez, que a gente vai lançar dentro de uma comunidade, que é a comunidade da Rocinha, junto com fortalecendo o programa, que é o programa Comunidade Cidade, do governador Wilson Witzel, que a gente vai trabalhar para levar os jovens daquela comunidade aos espaços de cultura, aos espaços relevantes de cultura do estado do Rio de Janeiro. Então, a ideia é a gente, através de um expresso cultural, pegar 50 meninos e botar no ônibus e ir mediando com eles o que eles vão assistir no Teatro Municipal e eles sentarem lá e a gente mediando de forma antecipada, mas conversando depois do retorno, dialogando com os espetáculos que eles vão assistir. Então, assim, a ideia é que esse projeto inicie na Rocinha, mas que ele seja uma verdade em todas as comunidades e em todos os territórios fluminenses. Então, a gente está trabalhando no passaporte da primeira vez, é um passaporte cultural da primeira vez. Estamos cheios de furos de reportagem aqui, hein, secretária? Cheio de furos. Mas a ideia é que a gente também ensine os municípios, e assim, esse também é um outro legado que a Secretaria de Estado vai deixar. Você pode anotar, eu acho que essa reunião está sendo gravada, né? Você pode depois, daqui a um ano, você me cobrar isso, mas é um legado também que a nossa secretaria vai deixar, é que tudo que a gente viver de experiência nesse universo estadual, a gente quer fazer dele, naquela ideia de efeito dominó, né? A gente quer trazer secretarias municipais para nos copiarem, para que elas também possam fazer. Por exemplo, a gente vai fazer no Estado. A ideia é que a gente dê as ferramentas necessárias e também os recursos necessários para que as secretarias municipais... E aí, assim, esse é um movimento que precisa ser de via de mão dupla, tá? Claro. Não é um movimento só da Secretaria Estadual. A gente vai precisar desse encontro com as secretarias municipais, no sentido de uma adesão dos nossos programas, para que a gente viva isso também nos municípios. Então, se a gente tem passaporte da cultura no âmbito estadual, para que a gente tenha leis através das câmaras de vereadores, para que a gente também tenha orçamento, para que a gente também isso possa também acontecer nos municípios. Então, a gente lança um programa aqui a nível estadual, os municípios nos copiem, os municípios comentem, os municípios reproduzam, para que para que a gente possa, depois de 1 ano, 2 anos do programa implantado, a gente possa olhar para as nossas bases e descobrir que a gente conseguiu superar o desafio, por exemplo, dos nossos meninos nunca terem ido a uma sala de cinema. Para isso, a gente trabalha nas duas pontas. Inclusive, a gente vai estar entregando, até final de 2022, 5 novos polos audiovisual espalhados no estado do Rio de Janeiro. Então, são novos polos que vão disseminar a política pública do cinema, né, do audiovisual,
no interior do estado. Então, nós vamos ter cinema em Miracema, nós vamos ter cinema em Bom Jardim, nós vamos ter cinema em São Fidélis, nós vamos ter cinema em Cordeiro, né? Então, assim, para você ver que a Secretaria de Cultura está trabalhando em diversas frentes, né? No fomento e na potencialização daquilo que a gente chama de arte, de cultura, né? Então, a gente está aí... A gente tem entregas consideráveis a fazer ao cidadão fluminense e ao estado do Rio de Janeiro. Bom, secretário, o Jornal em Destaque ele quer divulgar isso aqui na nossa região, né? Até para reverberar esse trabalho que está sendo feito, né? Daí para cá, né? Para os municípios, para o estado todo, enfim, precisa reverberar. Você falou, não é mão única, né? Agora, secretária, infelizmente o Instagram ele é cruel. Chegou a 59 minutos, ele já está tirando a gente do ar assim, sem dó nem piedade. Então você tem 3 minutos. Mas a gente já está perto. A gente só tem 3 minutinhos agora para se despedir do nosso público, secretária. Oh, meu Deus do céu, você vai ficar me devendo uma outra, porque esse aqui ficou com gosto de isso eu vou cobrar. Tá. Por favor, secretária. Eu quero, assim, a gente teria muitas outras coisas, né? Porque eu penso que esses espaços que se abrem, ele também é um espaço de prestação de contas. Nós não temos 6 meses na pasta ainda, mas nós já temos muita propriedade e muitas realizações que nos garantiriam mais 1 hora de prestação de conta do nosso serviço prestado. Mas eu quero agradecer por esse espaço. Quero dizer para as pessoas que a gente dialoga com as pessoas também através das nossas redes. Então, você que está aí me assistindo, fica um convite para que você me siga no meu Instagram, para que você persiga, né, as nossas realizações através da nossa rede social. Então, você vai colocar lá SESEC, que é Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Bota lá no Google, que vai te jogar para a nossa página, Secretaria Estadual de Cultura. Marca a gente lá, segue a gente, dá sugestão, critica a gente. Não gostei disso, senti falta daquilo. Nós somos gestores públicos, que a sua contribuição ela é fundamental, ela é importante naquele caminho de que nós tratamos lá no início dessa conversa, no caminho do acerto, que é o caminho que a gente quer trilhar. Então, assim, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você ter ficado aí aturando a gente, e adiciona a gente aí nas suas redes sociais e contribui para que a gente faça uma gestão pública de fato de relevância e que dialogue com o todo da população fluminense, porque, assim, esse é o nosso grande desejo. Secretária, mais uma vez, muito obrigado, né? Mais uma vez, obrigado em nome de nossa equipe do Jornal em Destaque. E queremos também aqui parabenizar o seu trabalho, parabenizar a senhora e toda a sua equipe. E reforçar que nós vamos estar aqui reverberando esses trabalhos através do nosso jornal, das mídias e tudo mais, divulgando para que as pessoas saibam, porque é fundamental que saibam de tudo que está sendo feito, porque a gente sabe que o que está sendo feito com muito sacrifício, com muita paixão também, não é verdade? Então, secretária, se achar que a gente pode ser útil, conte com a gente, vai ser um prazer, foi muito bom, foi maravilhoso poder ter conversado e ter dado ao nosso público aqui, principalmente, todas essas informações aí da nossa cultura do estado do Rio de Janeiro. Que bom. O bom é a gente saber que em tempos de pandemia a cultura está presente. E graças a Deus, porque seria muito difícil viver esse tempo de isolamento social sem a gente poder assistir uma boa live, sem a gente poder ouvir uma boa música, sem a gente poder assistir um bom filme. Então, que a gente também, nesse tempo de pandemia, repense um pouco da importância da cultura nas nossas vidas e que a gente também possa, de fato, dar a ela a sua devida importância pós-pandemia, né? Que a gente não esqueça desse valor que a cultura tem. Perfeito. Bom, então, secretária Daniele Barros, muito, muito, muito obrigado. Um abraço a todos, felicidades e cuide-se bem. E esperamos em breve ter uma outra conversa dessa que foi maravilhosa. Eu tenho certeza que o povo vai pedir. Tá bom? Felicidades. Quando acabar tudo, a gente faz isso na sua cidade, tá bom? Ótimo. Então tá bom. Fechado. Um abraço, felicidades.
Um abraço, querido. Tchau. 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 Bom, gente, conversamos aqui com a secretária Daniele Barros, secretária de Estado da Cultura, né, e também da Economia. Nós falamos aqui que ela é da Economia Criativa, então o nome da secretaria é Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês que acompanharam.